Olá pessoal, hoje eu vou mostrar nesse vídeo uma rotina para distribuição de equipamento para armário GPON, que seria um armário óptico. Bem, eu venho atualizando algumas rotinas que tenho, né? E atualmente, específico para GPON, a gente já tem aqui 1652 linhas de código, ou seja, para essa rotina da anterior já pulou um pouco mais de 1000 linhas de código. Essa já é uma rotina um pouco mais complexa, porque depende de um monte de análise, de algum tipo de algoritmo para trabalhar com fibra, splitter, alguns elementos que eu vou estar explicando mais na frente. Mas enfim, ficou funcionando, ficou bem legal e pode ser útil para alguma empresa de telecom que trabalha com distribuição de armário óptico ou com algum outro tipo de distribuição, por exemplo, elétrica, alguma coisa nesse sentido, que também dá para poder se basear nessa ideia e desenvolver alguma coisa específica. Mas aqui o foco é apresentar armário óptico. Bem, eu vou carregar ela no AutoCAD de novo. Na verdade eu já tenho aqui um AutoCAD carregado. Vou carregar a rotina. E pronto. Bem, para esse exemplo aqui a gente vai usar um armário de demonstração. Na verdade é um armário, esse aqui é um diagrama óptico, que é mais ou menos uma réplica de um armário aéreo, com uma distribuição um pouco mais organizada, assim, mais para fins de conferência, para fins de você analisar como foi feita a distribuição do armário, e fica mais prático um pouco de entender. Bem, ele já está já está basicamente todo distribuído, né? Mas eu vou redistribuir aqui todo esse ramal aqui, utilizando a rotina, para que vocês possam visualizar como pode ser facilitado o trabalho de distribuição desse tipo de rede. Bem, para carregar a rotina nós vamos usar o comando ProRede, que vai carregar uma tela que também se comunica com o AutoCAD, né? Na verdade é uma extensão do AutoCAD. E aqui a gente tem algumas observações. Por exemplo, para poder fazer a distribuição deste armário específico, a gente vai setar o número do armário, que para esse caso a gente vai chamar de I68. Não é necessário identificar o tronco, porque o próprio sistema entende o tronco que está distribuindo automático, mas eu vou setar aqui o tronco 1. Aqui é mais para título de informação, aqui ele vai dar sempre o splitter que a gente vai estar distribuindo, vai estar ocupando com relação à fibra que a gente vai estar atribuindo, vai estar utilizando, e aqui ainda vai estar mostrando qual porta está ocupando para determinado splitter. Isso aqui é legal porque depois de distribuído a gente consegue tirar uma série de relatórios, por exemplo, como ocupação por porta de splitter, sequência lógica de numeração de fibra. Dá para fazer bastante coisa apenas com as informações que a gente vai estar inserindo pelo aplicativo. Na parte inferior, a gente vai ter aqui o lançamento dos equipamentos, que é o foco hoje desse vídeo, da demonstração. E do lado de cá a gente tem a distribuição dos cabos. Então, num primeiro momento, eu vou estar passando apenas esse lado aqui da rotina. E num segundo vídeo eu vou estar explicando mais detalhado como que faz a distribuição dos cabos, que depende dos equipamentos e o próprio cabeamento ele é feito de forma automática com base no equipamento que a gente está utilizando. A distribuição em si, ela é muito simples, porque ela se divide em identificar o número de fibras que a gente vai estar atribuindo para determinado equipamento. Aí aqui a gente tem um equipamento chamado TO, que seria um terminal óptico, e um CTO, e também temos aqui um RF, que seria uma reserva para fibra de porta de splitter, que é diferente dessa reserva aqui que a gente utiliza no cabo, que é uma reserva do próprio splitter como um todo, né, abrangendo as 8 portas. E aqui a gente tem uma rotina para inserir a emenda aérea. Tá. A distribuição é muito simples, então basicamente consta em identificar o que você vai estar distribuindo e começar. Bem, como esse daqui é a primeira caixa de toda... a gente vai estar ocupando a primeira fibra de toda a sequência, então eu posso começar do zero aqui, porque o próprio sistema se encarrega de vir puxando as fibras automáticas.
Mas vamos supor que eu trabalhei no dia anterior e cheguei até a fibra 54. Eu venho aqui, ativo a fibra 54 e o sistema continua da 55 em diante. E a partir desse momento ele dá uma continuidade no teu trabalho, né? Simplesmente indicando qual foi a última fibra que você utilizou. Como para esse exemplo aqui a gente vai estar começando da fibra 1, então eu não utilizei nenhuma fibra ainda, então é 0. Então a minha primeira distribuição vai ser em cima da CTO. Basta clicar no botão e posicionar a distribuição em cima da caixa. Bem, o sistema automaticamente já identifica qual é o armário, qual a fibra que está utilizando nessa CTO aqui e qual o splitter que está utilizando aqui. Isso são identificação da distribuição. Na tela aqui, ó, ele me identificou que a fibra 1 é a última fibra que foi utilizada, então é a fibra que está ativa atualmente. Ela pertence ao splitter 1 e ocupou a porta 1 do splitter 1. Nossa, só isso? É, só isso. O algoritmo que eu desenvolvi, ele se encarrega de todo o resto. Ele com base na fibra que você está distribuindo, ele já identifica os splitter, já faz o endereçamento das portas, então você não precisa se preocupar com nada disso. Não precisa ter uma tabela do lado para estar distribuindo, não corre o risco de repente se perder numa contagem e atribuir uma porta errada. Então o sistema automaticamente já vai distribuindo, já vai serializando, né, toda essa distribuição dos equipamentos de EPON em si. Bem, aqui a gente tem o cabo, né, que é o cabo que vamos supor que ativa a CTO, mas esse daqui eu vou deixar que é um assunto para a próxima explicação, para o próximo vídeo, como eu já disse no começo. O foco daqui é distribuir equipamento. Distribuir minha primeira CTO. Agora que eu tenho uma predial aqui, eu tenho um prédio com DG ótico para poder ativar. Para esse prédio, eu vou atribuir 4 fibras. Adiciono o número de 4 fibras e entro na função TO. Da mesma forma, só posiciono. O próprio sistema se encarrega de identificar o cabo que eu tenho que utilizar, o armário que ele pertence, qual splitter que ele está ocupando, nesse caso somente o splitter 1, qual a fibra que ele está ocupando de 2 a 5, ou seja, está ocupando as portas de 2 a 5, e está indicando o número de mortos. Então eu utilizei aqui 4 fibras e me sobrou 8 fibras mortas, isso para um cabo de 12. Simples, não? Na sequência eu venho distribuir uma CTO, da mesma forma, puxou o cabo na sequência, que seria fibra 6, para o armário I68 e identificou o splitter. Para esse splitter eu consigo visualizar no momento da inserção qual a última fibra ativa que eu utilizei, no caso foi a CTO, e o total de portas que eu já utilizei em verde e o total de portas que eu ainda tenho vaga. Sigo em frente. Aqui eu tenho mais 2 DGO e uma CTO. Então eu vou indicar 5 fibras para esse DGO, e aqui a gente tem uma identificação um pouco diferenciada. Por exemplo, para esse DGO eu utilizei as duas portas de splitter que estavam vagas do primeiro splitter ainda, só que eu precisei, para minha I5 fibra, ativar mais 3 portas do segundo splitter. Então o sistema automaticamente já identifica da mesma forma o cabo, o armário e os splitter que eu estou utilizando para atender esse DGO, no caso o splitter 1 e o splitter 2, abrangendo de 7 a 8 do splitter 1 e de 9 a 11 para o splitter 2, ou seja, de 7 a 11. Com 5 fibras ocupadas me sobram 7 mortas. Vou para o DGO de cima, vou utilizar 4 fibras aqui. Opa, as 4 fibras ocupou a porta 4, 5, 6 e 7 do splitter 2. Então foi necessário apenas um splitter de 12 a 15, que seriam as 4 fibras que eu estou ocupando, e os 8 mortos que sobrou. E assim sucessivamente, eu vou distribuindo toda a minha rede aérea, todo o meu diagrama, seja lá o nome que você atribua para o teu projeto, e segue em frente. Eu vou dar uma acelerada, porque basicamente é bem simples de se fazer a distribuição utilizando o sistema, né? Então,
Utilizei a fibra 16, ocupei 2 splitter. Então agora eu vou distribuir essas 3 DGO. A primeira com 3 fibras, a segunda com 4 e o terceiro com 2 fibras. Da mesma forma, eu tenho o splitter 3, ocupou da 17 a 19. Ainda no splitter 3 eu ocupei da 20 a 23. E aqui já foi necessário ativar os 2 splitters, o 3 e o 4, para pegar da 24 a 25. O cabo, os mortos, a identificação do armário, o sistema faz automático. Ou seja, você precisa se preocupar apenas em indicar o número de fibras que você vai estar utilizando nos DGO, e no caso da CTO o sistema identifica sozinho. Mais uma CTO. Agora eu vou ativar 7 fibras para esse DGO. Volto aqui para o final. Tem uma CTO. E o sistema vai indexando as fibras, os splitters, e vai fazendo todo o trabalho pensativo de distribuição, e evita do operador de ter que estar contando a fibra no dedo, ou estar utilizando uma planilha auxiliar. Isso minimiza imensamente o número de erros que pode ter de distribuição num armário. Vou acelerar um pouco aqui. Para esse DGO eu estou ativando 3 fibras. Vou ativar 2 fibras, 3 fibras, vou ativar 4 fibras e vou ativar mais 2 fibras aqui. Mais uma CTO. Volto aqui para essa CTO. Duas fibras para aquela TO, 2 fibras para aquele DGO, 5 fibras para aquele, e voilà! Temos todo um ramal distribuído, com todos os equipamentos na sequência correta, com o endereçamento correto, com toda a distribuição de cabo, com a certeza de saber que não teve nenhum tipo de interação manual, ficou num processo automático, e todo esse trecho estaria correto. Aqui a gente tem uma reserva, eu vou só deletar aqui. O que acontece aqui? Ó? A gente fez a distribuição de todos esses cabos secundários aqui, aí distribuímos o último DGO, ocupamos 60 fibras no total, utilizamos 8 splitter. Só que do 8º splitter ainda sobrou 4 portas vagas. O que acontece? Como eu não posso reservar um splitter que tenha ocupação no cabo tronco, eu vou fazer uma reserva primeiramente dessas portas, desses splitters que ficaram vagos, para depois continuar numa reserva de todos os splitters, ou seja, de todos os splitters do cabo tronco ou da fibra tronco. E como é que eu faço isso? Eu parei na 60. Ok, parei na fibra 60. Eu ocupei 4 portas do meu splitter 8. Eu quero complementar o meu splitter 8 e fechar ele com as reservas. É simplesmente conto o número de portas que me sobrou vaga, que nesse caso são 4. Indico que eu quero pegar as 4 últimas fibras ou 4 últimas portas e fazer uma reserva dessas fibras. Agora sim, ó. Então eu estou reservando aqui 4 do splitter 8, que puxou as contagens de 61 a 64. Agora sim, fechei meu splitter 8 e posso fazer minha reserva do splitter 9 ou 26, que foi nesse caso aqui, sem correr o risco de estar pegando um splitter que tenha distribuição nele. Bem, a princípio esse vídeo aqui era apenas para demonstrar a distribuição dos equipamentos em si. No segundo vídeo eu vou estar explicando como que é feita a distribuição dos cabos, porque fica mais organizado assim. Uma coisa é equipamento, que a gente tem uma sequência lógica de fibra,
E a outra coisa é os cabos onde a gente tem a distribuição baseado no que eu preciso levar para atender cada um dos equipamentos dos DGO. Espero que tenham gostado. Deixe seus comentários. Se tiver alguma dúvida, caso queiram testar ou queiram me procurar para algum outro tipo de desenvolvimento, fique à vontade. Sempre ali nos comentários do vídeo tem o meu e-mail. É isso aí. Muito obrigado por ter assistido e tenha uma boa tarde.